Mensagem: Fé sem obras é morta. 5 de setembro de 1953, Chicago, Illinois, Estados Unidos da América, sábado à noite. Permaneçamos de pé por um instante, enquanto inclinamos nossas cabeças para uma oração. Nosso Pai Celestial, te agradecemos por esta fé desafiadora nesta noite. Agora eu creio. Esta velha canção tem ressoado por todo o mundo. Tudo é possível, somente crer. Podemos pensar naquele dia descendo do monte, onde o nosso mestre, chegando aos impotentes discípulos, e alguém chega com um menino epiléptico e diz: Eu trouxe ele aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Disse: Podes tu fazer algo por ele? E ele diz: Posso, se apenas crerdes, pois tudo é possível aos que creem. Ó Deus, ajuda-nos como aquele pai nesta noite, e clamando em angústia: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, e que esta possa ser uma grande noite em prol do reino de Deus, que possamos ver tudo muito mais abundantemente hoje concedido a cada crente aqui, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe. Seja com cada um de vocês. Raramente tenho a oportunidade de vir a uma reunião assim, para ouvir as inspiradoras mensagens do irmão Baxter. E eu cheguei um pouco mais cedo, e o rapaz estava ali na calçada, e entramos e sentamos ali, e eu tive a oportunidade de ouvir. Foi uma mensagem maravilhosa. Sangar com sua aguilhada de boi matando os filisteus, e vocês deveriam guardar isso do fundo de seus corações. Amanhã à tarde, se Deus quiser, eu quero falar aqui no tabernáculo. Todos estão convidados a vir. Espero que amanhã à tarde produza aquilo que estou orando para que Deus faça, que é curar cada pessoa doente de qualquer tipo que esteja no prédio, amanhã à tarde. Agora, não quero apenas amanhã à tarde, espero que todos aqui nesta noite recebam, e amanhã à tarde um novo grupo, ou o que for que venha, que receba o mesmo. Está mais fresco agora e acho que podemos ter uma pequena mensagem, se o Senhor assim permitir. Está sob minha responsabilidade amanhã, se o Senhor permitir, falar um pouco, pregar, e confio que o nosso Senhor nos abençoará. Então, amanhã à noite é mais um culto da campanha de cura. E na segunda-feira à tarde, eu acho, não sei como eles estão organizando para segunda-feira, mas sei que segunda-feira à tarde haverá palestra novamente. E na segunda-feira à noite é que encerra a reunião. Esperamos que vocês todos estejam aqui e que as bênçãos de Deus estejam com todos vocês. Agora, gostaria de ler algo na Bíblia que se encontra no livro de Tiago e vamos direto para lá agora. Apenas 10 minutos de tempo para começar a fila de oração e nós... Desculpe por ontem à noite, por eu não ter entregado a palavra que eu ia dizer. Nesta noite vamos tentar orar por tantas pessoas quanto quiserem receber oração e enfileirar as pessoas e orar por elas. Caros amigos cristãos, não houve uma vez, desde que as reuniões começaram aqui, que vi uma pessoa vir à plataforma aqui, ou o que foi falado dela, que não tenha sido curada, veio? Não vi nenhuma até agora. Agora, isso é maravilhoso. Alguns deles surdos, alguns mudos, alguns aleijados, sentados em cadeiras de rodas, e alguns em camas e macas, e onde quer que... Agora, como tentei explicar ontem à noite, veio? Deus é quem cura, entendem? Ele já fez isso, você tem que aceitá-la. Muitos em estado moribundo foram curados. Agora, que o Senhor abençoe a cada um, é a minha oração.
Antes de começarmos o culto, eu gostaria de saber se o meu amigo, Sr. Osborne, irmão Osborne, está no edifício. Se ele estiver, eu gostaria que ele subisse hoje à noite, se ele pudesse, e sentasse na plataforma conosco enquanto estamos orando pelos doentes, quando estivermos prontos para iniciar a fila de oração. Obrigado, irmão Osborne. O irmão Osborne é um amigo muito querido meu, um bom jovem e cristão que Deus tem usado poderosamente em obras em todo lugar pelo país, orando pelos doentes. Ele é um rapaz que eu posso dizer, não porque ele está aqui na plataforma, mas um rapaz do qual posso dizer, Deus te abençoe, irmão Osborne. Posso dizer que não há um vestígio sequer de fanatismo nele. Ele é verdadeiramente um homem de Deus. Ele não tem pretensão de nada a não ser... Ele conhece a Bíblia e sabe o que Deus diz. E Deus o tem dotado com um conhecimento da Bíblia que amarra Satanás de um jeito que ele não consegue se mexer pelas Escrituras. Ele é alguém que nem sequer precisa de uma fila de oração. Ele simplesmente fica lá com as Escrituras e explica tudo de uma forma que as pessoas conseguem entender. Só isso. E ouçam, essa é a forma inicial da cura divina. Vocês sabiam disso? A palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer lugar, em qualquer hora, sob quaisquer condições, correto? Quando Jesus esteve aqui na terra, todos os grandes dons que estavam lá no céu, ele os tinha consigo. O que o Pai era, ele era, pois ele era Deus, o Filho, aqui na terra. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vocês creem nisso? Mas quando ele se encontrou com Satanás, ele em nenhum momento usou qualquer um desses poderes. Ele tomou a palavra do Pai. Satanás dizia, agora se... Aquele ponto de interrogação na palavra de Deus novamente. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Exatamente com a palavra, levando-o ao alto. E então ele tentou desvirtuar a palavra, fazê-la parecer de outra forma. Ele continuou, está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E ele retrucou, e também está escrito, vem, novamente com a palavra de Deus, amarrando Satanás. E então ele o levou acima da montanha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, Estados Unidos e tudo, e disse, estes são meus, eu lhes darei, se prostrado me adorares. Jesus respondeu, está escrito, de volta à palavra do Pai novamente, não usando nenhum poder próprio, apenas usando a palavra, mostrando que o mais fraco dos cristãos pode derrotar Satanás debaixo do assim diz o Senhor, tomando Deus em sua palavra. Não é verdade? Então, esse é o irmão Osborne, e ele realmente faz um bom trabalho. Eu o recomendo a qualquer pastor de qualquer lugar. Quando eu estava na África, em qualquer lugar que eu vá, digo sempre coisas boas a respeito do irmão Osborne, porque ele é meu irmão e um concidadão do reino de Deus. Eu sabia que ele estava aqui ou sabia que estaria aqui. Ele estava na cidade. Eu queria que ele se assentasse perto de mim nesta noite, enquanto eu estivesse orando por tantas pessoas. E por que fiz isso? Eu sei que o rapaz conhece o desafio de Satanás, entendem? E ele conhece o desafio de Deus. Então, enquanto os doentes estiverem vindo à plataforma, quero o irmão Osborne sentando aqui em oração, para que nós dois, juntamente com o irmão Bose e muitos outros aqui, que são crentes e cristãos, fiquem por perto. Então você sente a segurança de que o Espírito Santo está ali para fazer a obra. Geralmente acontece numa fila de discernimento. Eu nunca tento expulsar um espírito, a menos que primeiro eu saiba o que estou fazendo, porque esta é uma coisa perigosa. Você sabia disso?
muito perigosa, a menos que você entenda o que está fazendo. Se você observar na plataforma, depois que a unção vem, você nunca vai ouvir eu desafiar um espírito, a menos que de antemão eu veja a vontade de Deus para fazê-lo. Agora você diz, é a vontade de Deus? Bem, às vezes as pessoas que geralmente vêm à plataforma ainda não são cristãs, e elas querem ser curadas de doenças, e talvez elas já tenham sido cristãs e fizeram algo em suas vidas, ou negligenciado fazer algo, e é por essa razão que elas não podem ser curadas. Então, sob o poder do discernimento, quando a palavra profética é anunciada, ela diz exatamente onde está o seu problema. Então, tira isso da frente primeiro. Então Deus pode te curar. Há não muito tempo, se vocês me permitirem, vocês me dariam um tempo para um pequeno testemunho? Apenas um bem pequenininho, se puderem. Eu não queria dizer nada, mas isto veio à minha mente. Poucos meses atrás eu estava tendo uma reunião e estava voltando para casa. E tem um ministro metodista em New Albany, um homem muito bom. É uma cidade logo abaixo de nós, em Indiana, e ele tem uma boa igreja muito avivada. Ele tem o programa que chamam de Hora do Poder e é um programa maravilhoso. Neste programa ele convida diferentes ministros para pregar. E ele disse, irmão Branham, isso me faria sentir tão bem se você viesse pregar uma noite para mim. Disse, não vou pedir para que ore por nenhum doente. Em casa eu tento relaxar e manter isso longe da minha mente, porque assim que você começa a falar com alguém, lá vem aquilo de novo. Estão entendendo? Então eu meio que descanso disso. Ele disse, se você somente viesse pregar, eu respondi, tudo bem, irmão Johnson, eu irei. E nós dois fomos criados na mesma região de Kentucky, separados apenas por um vale. Então ele era metodista e eu batista. E nós costumávamos nos visitar o tempo todo, sabe? Diferentes denominações de igreja. E então eu fui naquela noite e tivemos o culto e o Senhor havia abençoado. E teve uma grande multidão do lado de fora, que se estendia pelas ruas onde estavam enfileirados, levantando as mãos e aceitando a Cristo como seu Salvador. Saímos pelos fundos por onde tínhamos que passar, porque o porão estava lotado saímos pelos fundos. Ele disse, irmão Branham, eu prometi que não te pediria para orar por ninguém, mas, contou, temos uma professora de escola dominical aqui. Continuou, ela é uma mulher jovem e amável, e ela sofre de neurose. Disse, eu gostaria que você orasse por ela, irmão Branham. Apenas coloque as mãos sobre ela e diga, Deus te abençoe, ou algo assim. Confirmou, ela tem desejado que você ore por ela há muito tempo. Comunicou, ela esteve em todos os lugares que muita gente viaja por todo o país, orando pelos enfermos. Relatou, já a levamos para todo lado. Ela tem ido ao psiquiatra em Louisville nos últimos 10 anos e expôs, e ela está simplesmente em um estado terrível. Eu respondi, tudo bem. Bem, da maneira que eles tinham explicado o caso dela, eu esperava ver alguém numa camisa de força, mas quando cheguei lá, encontrei uma adorável moça de aproximadamente 28, 30 anos de idade, talvez um pouco mais velha, parada ali. Ela disse, olá, irmão Branham. Eu disse, olá. E eu disse, você é a paciente? Afirmou, sim, senhor. Expressei, bem, você não parece estar doente. Confirmou, bem, eu realmente não estou doente. Mas confessou, não sei o que há de errado comigo, irmão Branham. Disse, apenas não consigo me recompor. E eu disse, bem, eu vou orar. E eu simplesmente orei e impus as mãos sobre ela e saí. 2 dias depois, minha esposa e eu estávamos indo para New Albany e a encontramos na rua. Minha esposa, que está presente aqui agora, Nós cruzamos a rua e vimos a jovem senhora. Perguntamos a ela. Ela respondeu, eu não posso sair da cidade. Continuou, eu não consigo sair. Ela declarou, há algo que vai me pegar se eu sair. Percebi que ela não estava em seu juízo perfeito.
Então eu disse: vem aqui, vamos orar novamente. E eu orei por ela novamente. Terminei e disse: Deus, seja misericordioso para com a pobrezinha. Perguntei: Senhora, você é uma cristã? Ela me respondeu: Sim, senhor, eu sou da santificação metodista, sabe? Ela afirmou: Realmente sou nascida de novo. Eu respondi: Bem, isso é muito bom. E eu orei por ela e prossegui, e era uma pessoa muito agradável. Então, eu tinha ido ao exterior e então voltei. E na estrada de volta para casa, ora, eu estava tão cansado e era. Meda disse para mim, minha esposa disse: Billy, se o anjo do Senhor aparecer novamente aqui em casa enquanto ele estiver presente, prosseguiu, aquela pobre mulher, ela está quase perdendo a mente. Disse, a ponto de não conseguir ir a uma reunião. E contou, ela está se preparando para que eles a levem à reunião. Ela quer que eles a amarrem para que eles possam levá-la à reunião. Ela estava com muito medo de deixar a cidade. O diabo disse a ela que se ela saísse da cidade, ela iria morrer antes que voltasse. Então ela estava com medo de sair da cidade. E então eu disse, bem, se ele aparecer... E numa manhã ele veio. Não tenho tempo para contar o que aconteceu lá, mas, foi maravilhoso. Ele entrou no quarto. Foi nessa manhã que ele me disse, aqui está a visão que anotei, bem aqui, sobre a Índia e África, escrita na minha folha de guarda da Bíblia aqui. E qualquer um de vocês que quiserem uma cópia disso, vocês certamente podem ter. E anote isso, e veja se não é a palavra por palavra como acontecerá. Veja se não haverá 350 mil pessoas vindo a Deus na Índia quando chegarmos lá. Veja se isso não está correto. Veja se não vai aparecer nessas revistas e coisas bem desse jeito. Assim como o menino na Finlândia e assim por diante. É Deus predizendo coisas que vão acontecer. Ora, naquela manhã eu disse a Meda, o anjo do Senhor está na casa agora. Ele veio para ficar conosco por talvez um dia ou uma hora. Não sei quanto tempo ele vai ficar. E ela me perguntou, posso ligar para aquela mulher em New Albany? Respondi, bem, se eles puderem trazê-la aqui. Então, ao mesmo tempo, agora na outra noite, o homem estava sentado bem aqui, que é de Louisville, Kentucky, o mesmo da grande igreja batista de Wall Street, em Louisville, e estava morrendo com câncer. Ele estava sentado aqui na outra noite, bem por aqui, e foi curado na sala da frente da casa naquela manhã. A jovem mulher veio, e eles a levaram para o escritório, e eu disse, agora, Meda, deixe-me falar a sós com ela. E eu entrei e disse, como vai, senhora? Ela respondeu, olá, irmão Branham, continuou. Estou apenas tendo um mau momento nesta manhã. Eu disse, sim, senhora. E comecei a conversar com ela. Eu falei, agora, e você disse que tem ido a um psiquiatra todos os 10... Sim, senhor. Para meio que fazer com que sua mente não pensasse em... Poucos minutos notei passando em minha frente assim. Vi um pequeno carro preto, alguém sentado dirigindo, e perguntei, você já sofreu algum acidente de carro? Ela respondeu, não, senhor. Continuei, bem, se você está... Porque vejo um carro. E quando eu comecei a conversar, em seguida, logo entrou uma visão, e aqui estava. Quando ela se casou, o marido dela foi para o exterior, e ela saiu com um homem que era loiro, e ela tinha saído e vivido infiel aos seus votos de casamento, enquanto seu marido estava além-mar. Ela voltava e, no caminho para casa, quase foi atropelada por um trem, o que teria tirado a vida dos dois. Ela escapou por pouco do trem, e quando a visão se foi, ela estava caída no chão assim, desmaiada, e começou a gritar. Minha esposa veio, ali eu soube, e ela disse... Eu disse, senhora, e você é uma professora de escola dominical. Ela declarou, irmão Branham, disse, eu confessei isso a Deus há muito tempo atrás. Afirmei, veja, ninguém sabe disso além de você, e o homem que estava com você, e o Deus Todo-Poderoso. Ela confirmou, isso é verdade.
Expressei: nenhum psiquiatra poderia tirar isso de você. Não. Disse: tinha que ser de forma divina. Falei: agora vá até seu marido e acerte isso. Ela respondeu: não posso, irmão Brana, tenho 3 filhos. Disse: isso destruiria meu lar. Afirmei: ora, vai destruí-lo de qualquer maneira. Continuei: porque você não vai poder viver assim. Você está ficando completamente louca. Falei: você não pode continuar escondendo isso. E eu disse: está bem no profundo de sua alma. Ela argumentou: bem, eu confessei isso a Deus. Eu retruquei: não foi contra Deus que você pecou, foi contra o seu marido. Se você fosse uma mulher solteira, teria sido diferente, mas você pecou contra os seus votos de casamento. E eu disse: eles podem... Ela relatou: bem, o irmão fulano de tal me disse. Afirmei: irmã, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é pecado não confessado, e eles poderiam derramar óleo sobre sua cabeça até que tivessem derramado um galão inteiro nela. Eles poderiam pisar e chutar e bufar, correr pela plataforma e gritar e fazer barulho. Esse diabo vai ficar bem aí. Ele tem o direito, e enquanto ele tiver o direito de ficar aí, ele vai permanecer em seu terreno. Continuei: você nunca... Disse: eu fiz tudo o que podia. Ela disse: eu não posso fazer isso. Respondi: agora, irmã, você veio aqui, e Deus, em sua misericórdia, revelou qual é o seu problema. Vá, acerte com seu marido e você ficará bem. Se não fizer, então eu fiz tudo o que eu... Ela expressou: eu não posso fazer isso. Disse: isso vai destruir meu lar. Proferi: tudo bem, eu fui apenas o servo de Deus. Eu fiz o que Deus me ordenou a fazer. Ela começou a chorar. Eu olhei de volta para ela, parada ao lado da porta, e vi um homem alto, visão, uma sombra azul ali, e ele estava com seu cabelo penteado para o lado, meio que ondulado, cabelo preto. Relatei: seu marido é um homem com cabelos pretos, alto e magro? Ela confirmou: sim, senhor, ele é um... E eu continuei: e ele trabalha em uma fábrica da Chevrolet. Respondeu: sim, senhor, ele trabalha. E eu lhe disse: ele tem a mesma coisa a confessar para você, a mesma coisa. Ela contou: meu marido não, ele é um diácono na igreja. Segui dizendo: não me importa o que ele seja. Afirmei: ele tem a mesma coisa para confessar a você. Quando ele desembarcou na Inglaterra, cometeu o mesmo engano. E eu disse a ela onde ele fez isso. Continuei: e não mais que 3 dias atrás, uma mulher com um vestido rosa e cabelo preto. Eles estavam em um Chevrolet verde e ela trabalha para a fábrica da Chevrolet que ele está trabalhando. Lhe disse: tenho 4 telefones. Vá e ligue. Entre em contato com ele. Vá a algum lugar. E vocês 2 acertem isso com Deus, pelo bem dessas crianças. E fui até o homem que tinha câncer para orar por ele. Ela ligou para ele e em alguns momentos eles voltaram, ambos com lágrimas escorrendo em suas faces. Ela ligou para ele e eles se encontraram na rua, cada um com um carro. Os outros que estavam com eles foram embora e deixaram eles a sós no mesmo carro. Ela contou que confessou seu erro primeiro e ele disse: e você guardou isso em seu coração por todo esse tempo? Respondeu: sim. E disse: a pessoa que me contou sobre isso agora há pouco falou-me que anteontem você estava com a mulher que ela conhecia e onde estava e tudo mais. E ele disse: onde você esteve? Então eles disseram e ele confirmou: querida, essa é exatamente a verdade. E pode ser que eles estejam na reunião nesta noite. Eu sei que há muitas testemunhas disso. Então ele confessou: é exatamente a verdade. Se você me perdoar, eu vou te perdoar. E vamos pedir a Deus para que perdoe nós 2. Vamos pegar nossos filhos e vivermos como homens e mulheres deveriam viver, como uma professora de escola dominical e um diácono da igreja deveriam viver. E eles confessaram seus pecados, voltaram abraçados, chegando. Minha esposa disse: se lembra, querida? Disse: será que eles vão voltar? Eu disse: claro, eles voltarão. Essa é a única esperança de algum dia ela ficar bem.
E eles voltaram abraçados e entraram. Eu disse: agora é diferente. Agora, pela graça de Deus e pela autoridade da palavra de Deus, Satanás terá que deixá-la. Isso mesmo. E lá ele saiu. E ela é a mulher mais feliz que existe em New Albany, Indiana. Ela está testemunhando em todos os lugares. Ela e seu marido vivem uma vida vitoriosa. Agora, você não poderia ter derramado óleo suficiente sobre ela, ungi-la com óleo. Não adiantaria você ter corrido ou gritado, ou o diabo não se importa com o quão alto você grita. Ele não presta atenção nisso. Isso é verdade, mas ele vai reconhecer a fé. Sim, Senhor. Ele terá que saber onde está a verdade, e ele reconhecerá a verdade, e ele irá reconhecer a fé. E se você tem algo, essa é a razão pela qual eu observo de perto. Agora, nessas filas, como a que vamos ter nesta noite, nós apenas oramos pelas pessoas e impomos as mãos sobre elas, e assim por diante. E esse é o caminho. Vai depender de você. Então, confesse seus pecados antes de subir na plataforma e diga: Senhor, e qualquer coisa de errado na sua vida, conserte isso agora antes de vir, pois você pode ter certeza de que aquela coisa vai parar sobre você enquanto você tiver um pecado não confessado. Ou talvez algo em sua vida que você deveria ter feito e não fez, talvez algo que você fez que não deveria ter feito, mas qualquer uma dessas coisas, confesse-a, acerte isso, creia em Deus, aceite e siga em frente. Amém. Muito bem. Não se esqueçam agora de amanhã à tarde e amanhã à noite. Venham debaixo de oração. Quantos estão dispostos a dizer, em relação a amanhã: eu vou passar pelo menos meia hora em oração entre agora e amanhã à tarde pelo culto, para que seja uma vitória completa. Vocês fariam isso comigo? Meia hora de oração, uma vitória completa para amanhã à tarde. Isso está completo. Que cada pecador seja salvo, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que cada aleijado seja curado, que cada doente seja curado. Não seria maravilhoso? Que venhamos crendo.